O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela comemoração dos 165 anos da Escola Sabatina, de propositura do vereador professor Samuel Monteiro. E para presidir esta reunião, convidamos o vereador professor Samuel Monteiro. TV Câmara é o legislativo municipal mais perto de você. Você tem imagens do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma sessão solene em homenagem aos 165 anos da Igreja Adventista. Lembrando que será presidida pelo vereador professor Samuel e a propositura também é do mesmo. Autoridades, parlamentares, senhoras e senhores, bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto esta reunião solene em homenagem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela comemoração dos 165 anos de homenagem da Escola Sabatina. Neste momento, convidamos para participar da mesa diretora desta reunião solene a Sua Senhoria, o vereador Robson da Silva Teixeira, vereador Raulzinho, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. Sempre levantar e dar as mãos aí para receber o pessoal. A Sua Senhoria, o pastor Sérgio Alain Alves Cacheta, presidente da Associação Central Amazonas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Sua Senhoria, o segundo-tenente capelão evangélico Frederico Jonas Alcice, neste ato representando a ala 8. A Sua Senhoria, o pastor Eli Pacheco, departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Associação Central Amazonas. A Sua Senhoria, o pastor Caio Oliveira, departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Associação Amazonas Roraima. A Sua Senhoria, o senhor Tiago Ferreira, departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da União Noroeste Brasileira. A Sua Senhoria, o senhor Edilson Abrantes Pinto, professor da Escola Sabatina. A Sua Senhoria, a senhora Railma Andrade, diretora da Escola Sabatina. A Sua Senhoria, o pastor Elion Davi, pastor do distrito Castelo do Rei. E a Sua Senhoria, o pastor Flávio Davi dos Santos, pastor do distrito do Japim 2. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga
Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura do histórico da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada como denominação oficial em 21 de maio de 1863, quando o movimento já se compunha de cerca de 125 igrejas e 3.500 membros. No entanto, o projeto da Escola Sabatina nasceu em 1853, em Rochester e Bucksbridge, em Nova York, nos Estados Unidos. A partir daí, cresceu e atualmente ultrapassa os 21 milhões de alunos espalhados em 209 países. Em 8 países da América do Sul, a Escola Sabatina tem atualmente 2.173.861 estudantes. É por meio desta grande escola que a maioria dos adventistas de todo o mundo é discipulada, fortalece a fé na palavra de Deus, aprofunda a comunhão e prepara-se para o testemunho pessoal. Estabelecer relacionamentos de amizade, testemunhar para alcançar a comunidade, desenvolver a fé e a comunhão por meio do estudo da Bíblia e dar ênfase na missão mundial. Esses são os 4 objetivos básicos da escola. A Escola Sabatina tem como principal objetivo a conquista de almas e a formação de discípulos para Cristo. Neste momento, convidamos a todos para assistir à apresentação de um vídeo institucional sobre a igreja. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura desta Câmara Municipal de Manaus,
Temos a honra de fazer a entrega da placa em comemoração aos 165 anos da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao pastor Eli Pacheco, departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal, em nome da Associação Central Amazonas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E para fazer esta honraria, convidamos o vereador professor Samuel Monteiro. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura. A Câmara Municipal de Manaus parabeniza a Associação Amazonas Roraima da Igreja Adventista do Sétimo Dia em alusão aos seus 165 anos de fundação da Escola Sabatina no mundo e pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal, para receber a placa também em comemoração aos 165 anos da Escola Sabatina, em nome da Associação Amazonas Roraima da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Manaus, na sua 17ª legislatura, parabeniza a Associação Amazonas Roraima da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em alusão aos seus 165 anos de fundação da Escola Sabatina no mundo e pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Parabéns. Continuidade às nossas homenagens, neste momento iremos fazer a entrega dos diplomas de honra ao mérito aos nossos convidados e homenageados. Convidamos Alcenira Furtado Guzmão para receber o diploma de honra ao mérito. Com muita honra, entrego o diploma de honra ao mérito, né? No caso, a Câmara Municipal de Manaus concede o diploma de honra ao mérito ao nosso querido
pensei que era para o senhor, que o senhor me disse, eu parei. Eu parei na hora. É o... Diploma de honra ao mérito, né, da Câmara Municipal de Manaus, concede com honra ao mérito a senhora Alcenira Furtado Guzmão, pelo reconhecimento dos relevantes serviços na área da educação religiosa prestado à sociedade manauara, em homenagem aos 165 anos da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Mundo. Vale ressaltar. Senhora Alcileia Rodrigues. Aldenir Furtado Guzmão. Senhor Antônio Queiroz de Andrade. Senhor Antônio Silva de Jesus Neto. Senhor Armando Alves Maia Filho. Senhora Carina Dantas dos Anjos. Senhora Cíntia da Silva Cabral. E senhora Cleomara Silva da Cruz. Senhor Elias Lima de Paula. Senhor Enoque Soledade. Euriques Ribeiro. Senhor Hilton Araújo de Paula.
Osmar Martins de Jesus. Giovanni Leite Lacerda. Senhor João Rodrigues de Macedo. Senhor José Júnior Monteiro. Joseli Alves Ribeiro. Senhora Lena Virgínia Carvalho Dantas. Senhora Maíra Ramos. Senhora Maria Aparecida Monteiro. Senhora Maria da Glória. Senhora Maria Irani Rodrigues. Senhora Maria Jusilene Nascimento Gomes. Maria Lucijane Gomes Silveira. Mário Nilce da Silva. Senhora Marlene Oliveira Freitas. Senhora Miriam Nascimento da Silva.
Nayana de Souza Nunes. Senhora Nilva Maria Bentes Elisiário. Senhora Railma Galvão da Costa Andrade. Senhora Rosane de Lemos Prata. Samara Vidal Gadelha Zarança. Taires Aguiar de Oliveira. Taires Aguiar de Oliveira. E o senhor William Emanuel Martins. Homenageados da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se porventura algum que chegou depois não foi chamado, por favor, procurar a assessoria do vereador Samuel Monteiro para receber o seu diploma de honra ao mérito. Nesse momento, convidamos o vereador professor Samuel Monteiro para fazer o seu pronunciamento. Eu convido o nobre vereador que representa o prefeito, Raulzinho, presidir enquanto eu faço o meu pronunciamento. Com a palavra, o nobre vereador Samuel. Meu bom dia, meu agradecimento primeiramente a Deus, neste momento ímpar, que completar 165 anos, por isso que eu disse, olha, eu tenho que ler, eu tenho que tirar fotos, temos que registrar, porque é um fato inédito, né? Eu quero aqui agradecer aqui a presença da sua senhoria, nosso querido vereador Robson Teixeira, o Raulzinho, neste ato representando o prefeito Arthur, a sua senhoria, o pastor Sérgio Alain Cacheta, presidente da Associação Central Amazonas da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
A sua senhoria, o segundo tenente capelão evangélico Frederico Jonas, neste ato representando a ala 8. A sua senhoria, o pastor Elir Pacheco, departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Associação Central Amazonas. A sua senhoria, o pastor Caio Oliveira, departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Associação Amazonas Roraima. A sua senhoria, o senhor Tiago Ferreira, departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da União Noroeste Brasileira. A sua senhoria, o senhor Edilson Abrantes Pinto, professor da Escola Sabatina. E a senhora Railma Andrade, diretora da Escola Sabatina. A sua senhoria, o pastor Elion Davi, pastor do Distrito Castelo do Rei. A sua senhoria, o pastor Flávio Davi dos Santos, pastor do Distrito do Japim 2. E tem muita gente para a gente saudar, porque a mesa é composta por essas autoridades espirituais, né? Mas aí onde vocês estão, também pode ter certeza que é um lugar de honra, porque o trabalho que é feito por vocês, ele não tem preço. Eu quero aqui lembrar, porque também tem o irmão Hilton aqui, nobre evangelista. Eu conversei com ele agora e eu pensei que era 1.000 e poucas pessoas. Ele já evangelizou, acho que, porque chegou a 2.000 e mais de 2.000, né? Com certeza é um irmão exemplar, né, desta missão, que é evangelizar. Este aí, a coroa dele, tenho certeza que está segura. Tem um Pita ali, meu assessor, não é bom eu falar dele não, porque ele é meu assessor, fica... Mas ele tem mostrado dentro da igreja um exemplo, né, em pouco tempo de igreja, mas com um trabalho muito relevante. Nosso querido Enoque, né, eu digo Enoque, todo o castelo está sendo já citado aí, né? O Enoque, ele tem, a missão dele é conhecida. Eu acho que não é só em Manaus, nem no Amazonas, nem no Brasil. Eu acho que o reconhecimento da sua pessoa é mundial, né? Principalmente dentro da igreja. E nosso querido primeiro ancião Neildo, da igreja no qual eu estou sempre presente, dentro daquilo que é possível. A missão de um vereador, ela fica assim meio aberta, né? Quando a gente é pastor daquele distrito, ele vai para aquele distrito. Vereador, ele muitas das vezes é Manaus, que a gente tem que às vezes participar, conversar aí. E eu não posso esquecer do meu nobre e grande vereador Valdeci, que está ali. Vereador não, é pastor. Ele tem pinta de vereador, mas ele ainda é pastor. Acho que é muito mais autoridade do que o vereador, porque a missão é bem maior, né? Evangelizar não é fácil. Então, pastor, sinto-me muito honrado. Eu vou parar aqui com a citação, porque eu sei que quando a gente começa a citar, a gente machuca alguém, isso aí eu conheço. Mas eu quero que me perdoe, né? Os colegas aqui, o nobre da raiz também, o querido aqui, que sempre a gente se vê lá. E eu quero aqui, eu vou ler um pouco aqui a respeito da minha mensagem, né? A melhor mensagem é aquela mensagem do dia a dia, é o seu exemplo, é a sua conversa, é aquilo que você faz onde as pessoas não veem, né? Só Deus, porque o cristão, ele tem que entender que onde quer que você esteja, tudo que você faz está sendo observado. Se não é observado pelo homem, mas é observado por Deus. E Deus, ele sempre
vai lhe atender quando é o melhor para você. Saúdo a todos nesta sessão especial em alusão aos 165 anos da Escola Sabatina no mundo. Para mim, como adventista que sou e parlamentar que estou, é sempre um prazer oportunizar a sociedade manauara, conhecer os grandes feitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como a seriedade e a transparência com que trata a fé cristã. Esta é a 11ª sessão especial de minha autoria, com destaque à Igreja Adventista. Aqui nós já fizemos. Vou ler para vocês. 160 anos, quer dizer, há 5 anos atrás, 160 anos da Escola Sabatina, 150 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 120 anos da Educação Adventista, 50 anos do IAM, da nossa querida escola exemplar e padrão na nossa cidade, 45 anos da Semana Santa, primeiro aniversário, quer dizer, 1 ano, né, da TV Novo Tempo, 10 anos do Vidas por Vidas, 20 anos do Ministério da Mulher, 70 anos do Adventismo em Manaus. Hoje, 165 anos da escola Sabatina. E em dezembro, 24 anos do mutirão de Natal. E não poderia deixar de mencionar a alegria, a honra que tive como autor da propositura de outorga da maior honraria desta Casa Legislativa. Sendo pela primeira vez outorgado ao pastor Sérgio Alain, pelos relevantes serviços realizados com sua equipe na cidade de Manaus, com a medalha de ouro, Cidade de Manaus. E se Deus nos permitir, já tudo encaminhado para também fazer o reconhecimento ao Nobre e à Amar. Sei que a homenagem hoje é a nossa centenária escola, mas me permitam fazer a moção de 5 projetos dos 112 apresentados por mim, que de certa forma nos resguarda nossa fé e a liberdade religiosa. Eu fiz uma lei municipal de número 2143, que institui a 3ª semana de maio como a Semana da Liberdade Religiosa. Liberdade religiosa, queria muito que a igreja se apropriasse dessa lei para fortalecer a ideia da liberdade religiosa em nossa sociedade. Lei Municipal número 2173, que institui a 4ª semana de maio como a Semana da Valorização da Vida Humana. Temos feito um trabalho durante essa semana falando do valor da vida e também do autor da vida, que é Deus. Lei Municipal número 2130, que institui a terceiro sábado de junho como o Dia do Ancião. Ancião é aquele que segura, né, a igreja, que faz realmente. Pastor tem pastor que tem 14 igrejas, então o ancião é aquele que vai estar ali sempre na labuta. Então tem esta homenagem que vai ficar esta marca para sempre, porque é uma lei municipal, não tem como tirá-la mais do calendário, né? E isto vai permanecer e perdurar por toda a eternidade humana, né? Nós temos aqui a primeira cidade, né, o nosso Manaus, a reconhecer o valor, né, do compastor da igreja, que é o ancião. Projeto de lei número 231, 2018, que institui a 2ª semana de abril como a semana da valorização da Bíblia. Valorização da Bíblia, é lei, né? Esta semana ela joga mais ênfase no sentido do livro mais nobre, mais lido, e que a sociedade deve realmente se apegar, que é uma saída, é a única saída deste povo que vive nesta terra.
Projeto de lei número 181, que institui o dia 31 de outubro como Dia da Reforma Protestante. Bom, vamos falar um pouco da nossa aniversariante. Entendo que a escola sabatina é, sem sombra de dúvida, o principal sistema de educação religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi iniciada por homens, mas idealizada no coração de Deus. São 165 anos e provavelmente rompeu as gerações e culturas para levar esperança e consolidar a fé. Todos que já foram alcançados pela graça e pela esperança em Cristo Jesus consolidaram sua fé na escola sabatina. Hoje muitos dormem no Senhor, como meu sogro. Meu sogro Afonso Silva, que foi filho de pioneiro do diretor, professor da escola sabatina. Foram ricamente beneficiados pelo companheirismo, estudo da lição e senso da missão que a escola sabatina proporcionou em suas vidas. Vejo a riqueza e a direção de Deus em cada trimestre, na preparação de cada lição da escola sabatina, desde o rol do berço até o dos adultos, o dos próprios professores, né? E o mais interessante, estudamos no mundo inteiro a mesma lição: unidade na diversidade. Somos a maior escola do mundo, sem dúvidas, e que mais prepara verdadeiros cidadãos ao reino singular, ao reino dos céus. Minha prece a Deus, aos nossos pastores, Tiago Nobre, Eli da ASEAN, pastor Caio da AMAR, que hoje são os responsáveis por esse departamento tão importante da nossa igreja. Parabéns a todos. Eu quero dizer que, durante esse período que eu estou na Câmara Municipal, vão fazer agora, em dezembro, 6 anos, né? Todas essas homenagens, essas relevâncias com relação à igreja, nós nunca tivemos o privilégio, né? Então, o evangelista, o adventista, onde quer que ele esteja, se é na escola, se é na rua, se é no trabalho, se é em casa, se é na igreja, se é onde quer que ele esteja, o adventista, através do exemplo de vida, exemplo de coração. O ser humano, ele é a semelhança de Deus, mas ele tem muitas coisas que sempre, no decorrer de toda a vida, vai precisar se moldar, sempre, sempre, porque ele é rodeado de coisas que não são boas. O mundo, o adventista, ele anda na contramão. Não é que ele seja contramão, é que o mundo é que é contrário à verdade. As coisas são muito assim indesejadas. Por exemplo, você, por acidente, liga a TV Globo, até mesmo antes do sol se pôr, você vê coisas horrorosas. Nós precisamos limitar o nosso espaço, nós precisamos reconhecer a nossa vida como adventista e saber que o nosso espaço ele é restrito. O mundo, ele está apodrecido, ele está realmente esperando o momento da volta de Cristo. E a cada momento, a cada instante de nossas vidas,
quando a gente fala de Sodoma e Gomorra, tem momentos do nosso mundo que é pior do que Sodoma e Gomorra. O nosso mundo é muito grande, né? Mas o mundo do adventista ele é pequeno, porque ele não pode, ele é muito discriminado às vezes, mas é a nossa missão. Os pastores, mas os evangelistas, os anciãos, os diáconos, as diaconisas, o irmão adventista, que até o que não tem um cargo, mas o cargo dele, quando ele se batiza, é uma responsabilidade de pertencer à igreja adventista. E ela precisa ser reconhecida onde quer que nós estejamos, como soldados de Cristo. Parabéns a todos que diretamente ou indiretamente têm contribuído para esse departamento ser uma bênção, e orem pelo vosso servo que vos fala. Também sou membro da Escola Sabatina e precisamos todos nós de oração. Tenho dito, muito obrigado. Convidamos agora para fazer o seu pronunciamento o vereador Robson da Silva Teixeira, o vereador Raulzinho, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. Bom dia, senhoras e senhores. Para mim, quero primeiramente dizer que é uma honra, vereador Samuel, estar participando de um momento tão importante para a Igreja Adventista e neste ato, além de vereador da cidade de Manaus, representando o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que manda um abraço a Vossa Excelência e pediu que eu dissesse a Vossa Excelência do respeito que ele tem por Vossa Excelência e também aos irmãos e às irmãs da Igreja Adventista. Fiquei feliz ao adentrar hoje na Câmara em ver um grande amigo que me viu criança, vereador Samuel, que é membro há muito tempo desta estimada Igreja Adventista, que é o irmão Wilton, né, que me viu ainda criança, aí no bairro da Compensa, onde por várias vezes ia lá visitar a casa do meu pai, onde conheci seus filhos, tive o prazer de ir por várias vezes na sua casa e sempre fui bem recebido, né? E hoje nos reencontrando, né, pelo destino, eu, vereador da cidade de Manaus, e você ainda na mesma luta, na mesma labuta e sempre muito seguidor do nosso Deus, do Evangelho, e isso é muito importante. Eu estou muito feliz hoje em ver, mais feliz ainda em ver Vossa Senhoria aqui hoje, com certeza, tenho certeza disso. Mas bem, 165 anos, né? É uma história que, se a gente procurar falar tudo, a gente vai passar muito tempo aqui. Mas quero dizer aos membros, né, que quero parabenizar e agradecer pela presença também, primeiramente do Samuel, vereador Samuel, grande companheiro, um vereador humilde desta casa, um vereador que veio de comunidade, um vereador que, logo quando eu cheguei na casa, me identifiquei muito com ele, pelos seus posicionamentos, pela sua ética, pela sua humildade. Ele mesmo não gosta que ninguém abone, trate mal ninguém, ou queira ser melhor do que alguém. E eu aprendi muito também com o vereador Samuel nesta casa. A sua senhoria, o pastor Sérgio Alan Alves, a sua senhoria tenente capelão do Evangelho, Federico Jonas, a sua senhoria pastor Eli Pacheco, a sua senhoria pastor Caio Oliveira, a sua senhoria pastor Ferreira, a sua senhoria pastor, a sua senhoria Edilson Brantes Pinto, professor da Escola Sabatina, a sua senhoria Railma Andrade, a sua senhoria pastor Elion Davi, a sua senhoria pastor Flávio Davi dos Santos. Como eu disse no princípio, é uma honra, né? 165 anos estar aqui,
Mas quero dizer em poucas palavras que tem pessoas que nascem para cuidar das suas próprias vidas, que só enxergam o que está ao seu redor e procuram cuidar de si próprio e esquecer do seu semelhante. Quando a gente vê no Evangelho, eu que venho participando por várias vezes aqui, estou tendo uma com o vereador Samuel, mais tarde vou estar aqui com o vereador João Luiz, que é da Igreja Universal, também uma homenagem que ele irá fazer. Tem pessoas que nascem para cuidar de si próprio, mas tem pessoas que esquecem um pouco de si e pensam no seu semelhante. É isso que, no meu entendimento e no entendimento de quem tem um pingo de um ponto de vista, que o Evangelho faz pelas pessoas. A maioria de todos vocês aqui, eu tenho certeza, esquecem um pouco de si e pensam nos outros. E se não fosse o Evangelho, se não fossem as igrejas de qualquer denominação, de qualquer placa, o que seria deste mundo? A igreja, ela resgata. A igreja, ela presta um grande serviço social. Infelizmente, ainda não conseguiram enxergar da maneira devida. Mas esse serviço que a Igreja Adventista faz pela cidade, pelo mundo, principalmente, vamos falar aqui da cidade de Manaus, é um serviço de resgatar. Ensinar o Evangelho a quem não conhece. Eu sempre costumo dizer que nós temos que ter 2 livros na nossa casa. 2 livros de extrema importância. Um é a Bíblia Sagrada, que é a lei de Deus, e outro que é a Constituição Brasileira, que é a lei do homem. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu dizendo agora há pouco ao pastor, que quem tem temor a Deus, vereador Samuel, tem medo de fazer mal ao seu próximo. Quem tem temor a Deus, tira um pouco de si e divide com seu semelhante. Quem tem temor a Deus, tem medo de praticar qualquer mal com outra pessoa. Quem tem temor a Deus, entende o tanto que é importante a gente esquecer da gente e pensar no nosso semelhante. Estou num momento de emoção, que eu sempre falo aqui na tribuna, o vereador Samuel sabe disso, que Deus levanta os pequenos para confundir os grandes. Deus levantou Samuel para representar essa grande instituição que presta um belíssimo serviço à sociedade. Conheço ele lá de trás, quando ele tentava ser vereador e perdia as eleições, mas se mantinha firme, perdia as eleições, mas se mantinha firme. E um dia Deus olhou para ele: eu vou te levantar. E eu, do mesmo jeito, ganhei eleição desempregado, pedindo sabedoria para Deus todos os dias. Nas horas que eu pensava em desistir, na hora que as pessoas diziam que eu não ia conseguir, eu só me pegava com Deus. E Deus me levantava. E pelo destino, venho participando de várias grandes homenagens aqui nesta casa de congregações. E eu fiz uma promessa que, onde eu tivesse a oportunidade de um microfone, eu ia falar de Deus. Tanto faz num aniversário de bairro, tanto faz fora da igreja, onde Deus me dá a oportunidade, eu tenho o prazer de falar o nome dele, porque foi ele que me levantou. E por isso quero parabenizar esses 165 anos, em nome do prefeito Arthur, em meu nome, parabenizar a igreja adventista, mas eu quero pedir uma salva de palmas para Deus e para essa grande instituição que vem prestando um grande serviço à sociedade. Muito obrigado. Convidamos ainda para compor esta mesa diretora o pastor Valdecir Tilvitz.
Queremos registrar a presença do pastor Guilherme Chateaubriand, do pastor Vinícius Miranda, do pastor Anderson Lopes, do pastor Assis Gonçalves, do pastor Valdésio Binou, Vandésio, pastor Atriles, Ataíles Magalhães, pastor Moisés Seixas, o pastor Aguinaldo, pastor Jocinei Sena, Disraeli Almeida, pastor Manuel Roberto e o pastor Felipe Oliveira. Agora queremos convidar para fazer o seu pronunciamento o senhor Tiago Ferreira, departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da União Noroeste Brasileira. Eu quero cumprimentar nesse momento o vereador professor Samuel, em nome de quem também cumprimento todos os componentes da mesa. Quero saudar aqui os nossos irmãos e irmãs, amigos que estão aqui no auditório, e também aquelas pessoas que estão nos assistindo através da televisão. Eu fico muito feliz com essa homenagem à Escola Sabatina. Como já foi dito, é uma escola gigantesca, uma escola que comporta diversos e inúmeros alunos em todo o mundo, não apenas aqui no Brasil, não apenas aqui em Manaus. 165 anos, uma instituição que preza, acima de tudo, pelo ensino da palavra de Deus, e a gente sabe que é tão importante, no momento que a gente vive, a questão da educação, né? Recentemente, a gente esteve em período eleitoral, foi ressaltada a importância da educação, e fala-se muito da educação no contexto secular, e é importante, tem o seu valor, a sua relevância, porém, nós acreditamos que a educação religiosa, ela é fundamental para a sociedade como um todo. Então, a Escola Sabatina, ela tem como principal objetivo levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus, conforme o próprio Senhor Jesus, ele diz, tem um poder transformador e libertador. Eu gosto muito de dois textos da Bíblia que refletem bem essa questão da importância da Bíblia. O primeiro texto está em João, capítulo 5, verso 39, quando Jesus diz que nós precisamos examinar as Escrituras, porque nelas nós poderemos ter a vida eterna, e são elas que dele testificam, de Cristo. Então nós precisamos estudar a Bíblia. E Jesus também ele declara em João, capítulo 8, verso 32, que quando nós conhecemos a verdade tem poder de nos libertar. Nos liberta da ignorância, nos liberta talvez de um temperamento mais ríspido, difícil, complicado. Então, a palavra de Deus tem um poder transformador que tem um impacto social tremendo. Por isso a Escola Sabatina, ela tem ali a sua relevância. Além disso, a Escola Sabatina é uma instituição inclusiva. Nós temos mulheres, homens que participam dessa escola, nós temos membros da escola da Igreja Adventista, mas temos também membros de outras denominações que vão às nossas igrejas e participam também da Escola Sabatina. Nós temos ali crianças, juvenis, adolescentes, adultos que participam também. Então, é uma escola inclusiva também, que busca alcançar todas as pessoas, independente do credo religioso, independente também da faixa etária, independente da cor da pele, enfim. A Escola Sabatina ela tem o objetivo de abarcar e ajudar todas as pessoas a terem um conhecimento da palavra de Deus. Eu também ressaltaria que a Escola Sabatina tem a sua contribuição social, através das unidades de ação que nós chamamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são classes que se reúnem todos os sábados pela manhã. Nós traçamos planos ali para desenvolver projetos sociais na comunidade.
Então a escola sabatina ela também tem esse caráter social. Ali a gente traça planos, por exemplo, para fazer arrecadação de alimentos, para atender famílias necessitadas. Ali nós traçamos planos para desenvolver projetos sociais dentro da comunidade onde está inserida aquela escola sabatina ou a igreja adventista do sétimo dia. Então há também esse caráter social na escola sabatina. Portanto, esta é uma instituição, e aqui eu agradeço mais uma vez aqui ao vereador, professor Samuel, por essa homenagem justa à escola sabatina, porque ela tem esse caráter social, esse caráter inclusivo, e acima de tudo, e talvez seja a maior contribuição da escola sabatina, ela nos leva ao estudo da palavra de Deus. Esse estudo que liberta, como foi bem mencionado aqui pelo nosso vereador que falou há pouco. Esse estudo que nos ajuda a termos mais conhecimento da palavra de Deus e a sermos melhores cidadãos, melhores pais, melhores filhos, melhores profissionais nas áreas em que nós atuamos. Então, quanto mais nós pudermos nos aprofundar as Escrituras e alcançar a libertação através do estudo da Bíblia, mais nós vamos poder também contribuir com a nossa sociedade. Independente do nosso credo religioso, da denominação que nós professamos, a Bíblia ela tem essa capacidade de nos ajudar a imprimir na nossa vida princípios que são elementares, fundamentais para que a gente possa conviver bem com o próximo, com o outro, com respeito, com dignidade e, ao mesmo tempo, não pensando apenas na gente, mas pensando nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu fico muito feliz de representar aqui a Escola Sabatina para 4 estados da nossa região: Rondônia, Acre, Roraima e o nosso querido Amazonas. Fico muito feliz com essa homenagem e trago inclusive também os nossos cumprimentos do nosso presidente da Igreja Adventista para essa região, pastor Gilmar Zan, que não pôde estar aqui por motivo de viagem nessa solenidade, nesse momento aqui tão especial, mas eu também trago aí a saudação dele e a gente fica muito feliz de saber que a Escola Sabatina tem sido valorizada e tem dado a sua contribuição aqui na sociedade. Tenho dito. Convidamos agora para o seu pronunciamento o pastor Caio Oliveira, da Departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Associação Amazonas Roraima. Mais uma vez, bom dia a todos. Uma saudação ao professor Samuel, vereador, que proporcionou essa homenagem, aos demais membros da mesa, aos irmãos, pastores que estão aqui. Dificilmente eu poderia acrescentar muito ao que já foi dito. Aqui o pastor Tiago já falou, o professor Samuel já falou. Mas eu quero ressaltar um ponto, que é o estudo da Bíblia em si. A Escola Sabatina ela tem como princípio estudar a Bíblia. A cada 3 meses estudamos ou um livro da Bíblia ou um assunto da Bíblia. E como já foi mencionado aqui, isso é estudado em todo mundo onde existe escola sabatina, estudamos o mesmo tema e o mesmo assunto. A cada 3 meses esse tema se renova, esse assunto, ou esse livro da Bíblia, ou esse tema, ele é trocado e a gente estuda de várias maneiras diferentes a Bíblia. E, recentemente, algumas pesquisas já mostraram que o estudo da Bíblia ele tem sido colocado como um caráter fundamental na formação das pessoas. Mesmo aquelas pessoas, aquelas crianças, jovens, adolescentes que não tiveram aquilo que nós chamamos de lar cristão, não foram criados num ambiente onde a Bíblia era de fato incentivada a ser estudada, mas essas pessoas foram influenciadas por princípios cristãos que vieram da palavra de Deus. Então, o estudo da Bíblia, os princípios bíblicos, eles são fundamentais para o desenvolvimento moral da sociedade.
Quando uma criança cresce, um adolescente, um jovem cresce, e ele aprende a respeitar a vida, a respeitar as diferenças, a respeitar a propriedade alheia, a amar o próximo, a servir a comunidade, ele recebe isso de princípios bíblicos, morais, cristãos. Então, a Escola Sabatina, ela vem há 165 anos incentivando as pessoas a estudar a Bíblia, a adquirir esses princípios morais e praticá-los em sua vida prática diária. Eu fui grandemente beneficiado por essa escola durante toda a minha experiência como cristão, como adventista do sétimo dia. Isso já vai fazer mais de 20 anos. A primeira vez que eu falei em público diante de uma audiência foi porque a minha professora da Escola Sabatina me incentivou a fazer isso. E tantas coisas que aconteceram na minha vida depois surgiram de lá, daquela época, daquela semente que foi plantada. Hoje, com uma garotinha de 2 anos de idade em casa, eu consigo já ver os benefícios da mesma escola que abençoa a minha vida. Então, parabéns à Escola Sabatina e que Deus continue abençoando todos nós. Convidamos agora a Sua Senhoria o pastor Eli Pacheco, departamental da Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Associação Central Amazonas. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu quero saudar os componentes da mesa, quero saudar os nossos pastores que estão aqui e também os nossos queridos irmãos, membros de igreja, que eles que fazem acontecer a Escola Sabatina lá na ponta. Sem vocês, nós realmente não somos praticamente nada, e Deus tem abençoado rica e poderosamente a nossa associação, principalmente no projeto Maná, que incentiva o uso do estudo da lição da Escola Sabatina para o discipulado e também para o cumprimento da missão. Eu tenho aqui um exemplar da lição da Escola Sabatina desse trimestre, versão para os adultos, né? Só para explicar um pouco para os nossos amigos, os componentes da mesa, a Escola Sabatina compreende todas as faixas etárias da igreja, desde os pequenininhos até os adultos. É incrível, o pastor Caio falou muito bem aqui sobre como isso influencia na formação do caráter da criança. E eu gostaria de destacar 2 pontos aqui muito importantes. O primeiro é a agência que a Escola Sabatina é em relação ao discipulado. E, queridos, se nós formos lembrar de um versículo da Bíblia, que diz, que fala muito ao nosso coração em relação ao discipulado das novas gerações, é Juízes 2:10, que diz que se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus. Quando nós olhamos para o nosso país, nós percebemos um país voltado para Deus, voltado para a Bíblia, na sua grande maioria, e eu vejo também a lição da Escola Sabatina como uma formação desta nação, agora falando do Brasil, em relação à formação dos nossos queridos filhos, queridas crianças, e a Escola Sabatina contribui grandemente para isso. Nós precisamos focar um pouco mais na formação dos nossos meninos e meninas dentro do ambiente da Escola Sabatina. E também a agência missionária que é a Escola Sabatina. Nós louvamos a Deus porque Ellen White, né, uma escritora norte-americana, ela diz que a Escola Sabatina deveria ser a maior agência missionária que existe. Ou seja, como foi citado aqui pelo nosso querido vereador Raulzinho, a igreja tem um papel fundamental social dentro da comunidade. E nós precisamos utilizar a Escola Sabatina também para auxiliar a tornar a nossa comunidade, a nossa sociedade, uma comunidade melhor, uma sociedade melhor para nós vivermos. Então, quero agradecer aqui os nossos queridos irmãos, nossos queridos pastores, aos nossos amigos que estão aqui, mas eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para os nossos queridos diretores e professores da Escola Sabatina que estão aqui. Por favor, pode aplaudir. Vocês que são fundamentais para que a Escola Sabatina aconteça
lá na ponta. E agradeço também o nosso querido pastor Caio, né, que está aqui conosco, da nossa associação vizinha, da AMAR. É sempre um privilégio recebê-lo aqui conosco, estar representando, e a gente está junto nessa labuta, e nós queremos fazer desse estado, dessa cidade, com o nosso chefe aí, o pastor Tiago, e com a ajuda dos nossos administradores, pastores, um lugar melhor para se viver, tanto Manaus quanto também o Amazonas. Que Deus abençoe. Convidamos agora para o seu pronunciamento o pastor Sérgio Alain Alves Cacheta, presidente da Associação Central Amazonas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero cumprimentar as vossas excelências, professor Samuel, que preside essa sessão, e também o vereador Raulzinho, e em nome dos quais eu cumprimento todos os componentes da mesa. Quando a gente analisa o ministério de Jesus Cristo, a gente chega a duas conclusões interessantes. O ministério de Cristo, ele foi marcado por duas ações que se ressaltam nas histórias do Novo Testamento. Jesus, ele ensinava e ele curava as pessoas. Quando se analisa as histórias, a conclusão que chegamos é que Cristo gastava mais tempo ensinando do que curando. Isso, para mim, demonstra a importância que Jesus Cristo deu e que nós devemos dar ao ensino da palavra de Deus. E esse ensino, ele não era apenas transmissão de informação. O ensino de Cristo, na verdade, ele transmitia informação, mas fazia mais do que isso. Ele transformava a vida das pessoas. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que, assim como aconteceu no passado, acontece hoje. As pessoas, elas são transformadas pela palavra de Deus. O cristianismo, ele é a religião da vontade. O que fazemos através da escola sabatina é levar cada membro, cada dia e cada sábado, a submeter a sua vontade, a vontade humana, sob a vontade de Deus. É isso que nós fazemos. E por que fazemos isso? Porque a vontade, ela precede o comportamento. Se nós quisermos mudar as pessoas, mudarmos os comportamentos, é preciso mudar a vontade das pessoas. E você muda a vontade, você muda o desejo, quando você consegue mudar os valores. A escola sabatina é esse instrumento que Deus usa para levar cada adventista, cada dia, a submeter a vontade carnal à vontade divina. E isso produz cristãos cada vez mais amadurecidos. Eu quero agradecer aos departamentais, os pastores, pastor Tiago da União, pastor Eli da ASEAN e o pastor Caio da AMAR, porque eles passam cada dia, cada hora, pensando no que fazer para tornar a escola sabatina mais próspera. E Deus escolheu esses 3 homens para fazer isso. Eu agradeço aos diretores de escola sabatina de cada igreja, que se empenham a cada sábado para fazer o melhor pela igreja. Agradeço a cada professor que se levanta diante de uma pequena igreja chamada classe de escola sabatina para ensinar a palavra de Deus. E eu termino lendo 2 frases. A primeira é a da minha conterrânea, Cora Coralina, que disse: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O professor de escola sabatina, ele precisa transferir o que sabe, mas ele precisa aprender o que ele ensina. E Dwight Moody, um grande evangelista, disse o seguinte: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. E a escola sabatina tem essa missão, de levar as pessoas mais perto da Bíblia
e mais longe do pecado. Professor Samuel, quero terminar com a sua frase: tenho dito. Retornamos a palavra ao professor vereador Samuel Monteiro. Eu estava aqui vendo na revista, né? O nosso Gilmar Zan, presidente da UNOB, ele colocou aqui que ficou impressionado com a história de 3 irmãos, né? Ele colocou a terceira história, o capitão da lancha Luzeiro, 26, o Heraldo. O outro testemunho impressionante é do Walter, o conhecido como Vovozão, né? E ele citou como primeiro aqui, eu botei para terceiro, é o nosso querido Arlindo Jorge. Eu tive o privilégio de tê-lo como chefe de gabinete, e ele é a pessoa que sempre tem feito muito forte este elo, né? Então, a igreja, eu já tive um momento na plenitude dos meus assessores, todos serem adventistas. E o último que entrou também adventista, que é o Giovanni, ele estava por ali. Eu, naquela hora, não citei o nome do nosso João Kinsen, né? O Elias, que está ali, meu concunhado, o Elielso, filho, irmão do Elias, filho do nobre, mais do que tudo, irmão Hilton. E o Arlindo, ele é aquele elo, aquela pessoa que sempre a gente conversa, adventista de muitos e muitos anos. Eu queria dar o privilégio, porque o nosso Gilmar Zan disse o seguinte: certo dia fiquei impressionante a conhecer a história de 3 pessoas incríveis que fizeram muita diferença em minha vida. A primeira delas é o Arlindo. Ele é membro da Igreja Adventista do Castelo do Rei, Manaus, Amazonas. Assim que conheci sua história de vida, ele tornou-se um modelo para mim, já que dedicou mais de 20 anos consecutivos como professor da Escola Sabatina. Ao ser indagado sobre a motivação que tinha preparado a lição semanalmente, a fim de compartilhar seu estudo com a classe, ele disse: faço isso por amor. O Arlindo falou para ele. Aí, isso é entre aspas, né? Isso é fantástico. Aí não tem preço. Então, eu queria, com a ponderação de vocês, que eu sei que todos querem retornar, queria ouvir um pouco, senhor cerimoniário, o Arlindo Jorge. Tudo bem? A sua palavra, Arlindo. Meu bom dia a todos, e eu quero cumprimentar a mesa hoje na pessoa do nosso irmão Edilson. Esse homem pioneiro também tem 25 anos de pequenos grupos, uma bênção no Castelo do Rei, e cumprimento a todos e parabenizo também o professor Samuel por mais essa propositura de homenagem a esta escola mundial, que é a Escola Sabatina. E eu quero dizer para todos, aqueles também que nos assistem, que a Escola Sabatina não somente nos faz melhor cristãos, mas nos faz melhores pessoas. Essa é uma característica muito importante na Escola Sabatina. E eu já sou assim da velha guarda, posso me considerar. E conheço aqui a irmã Sara, nós já tivemos alguns acampamentos no antigo terreno da missão.
E nós tínhamos a lição diferente de hoje, viu, pastor? Antes não tinha toda essa didática que hoje tem, esse auxiliar. Os nossos auxiliares eram os próprios membros, a lição não tinha nada disso. Era aquela que fazia a gente pensar, questionar, e na hora do momento lá que nós tínhamos da classe dos professores, tínhamos bastante ideias ali e saímos dali, né, com uma ideia fixa para todas as outras classes. Hoje nós temos uma lição bem elaborada, né, com a didática diferente, e você tem muitos recursos, mas na época em que nós tínhamos essa outra lição, era uma época que realmente tínhamos que estudar para entender, né, a lição, porque eram perguntas e a resposta era conosco. Mas a lição a escola sabatina não é somente a lição, mas é um relacionamento, é uma igreja dentro de uma outra igreja. Eu sinto saudade do tempo que a igreja não era tão grande, em que os próprios professores eram os pastores, né? Quando alguém não vinha à escola sabatina, o professor ia visitar, o professor estava preocupado, né? Hoje, com o corre-corre das coisas, as coisas não estão bem assim. Mas que bom que se nós pudéssemos voltar a ter essa identidade do professor-pastor, porque não existe nenhuma função mais importante na igreja adventista do que professor de escola sabatina. É engano de alguns acharem que o ancião é a função mais importante na igreja, mas o professor da escola sabatina, esta é a função mais importante quando ele realmente assume a função de pastor daquele pequeno grupo. Por isso, eu quero aqui parabenizar a todos os nossos irmãos que contribuem de uma forma ou de outra nessa escola grandiosa que é a escola sabatina. Eu tenho certeza absoluta que esta escola nos faz melhores pessoas, não somente cristãos, mas melhores pessoas. E parabéns mais uma vez, professor Samuel, pelas suas homenagens à igreja. A nossa igreja é uma igreja rica, não de dinheiro, mas de ações sociais, de cristianismo e de poder também. Que Deus os abençoe. Tenho dito, muito obrigado. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Cidade dos nobres valentes, grande
As pessoas que ainda não receberam o certificado, vai estar na mão do pastor Eli, né, os certificados que não forem entregues. Eu quero aqui também agradecer, é lógico, a presença de todos vocês, né, que Deus sempre esteja conosco, a presença do Sanches, irmão lá da igreja da Raiz, o irmão Alexandre que está ali, né? São tantos, mas já vamos encerrar. Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene em homenagem aos 165 anos da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vereador professor Samuel, encerrando a sessão solene que homenageou a Escola Sabatina da Igreja Adventista. Continue com a nossa programação.